O projeto da Klabin, da Libicorp, a gente vai começar ali pela cozinha. A cozinha é no salão de festas, é basicamente uma bancada apenas, a parte inferior. Então, parte inferior da bancada, todos com porta de puxador cava, porta e frente de gaveta com puxador cava lagoa. Os três módulos com portas de giro estão com dimensões iguais, de 948 de largura, a altura é a mesma, a profundidade é a mesma. A exceção que vai diferenciar o da pia com os demais é o acabamento aqui do frontão superior, que faz o encaixe da cuba. Por conta da dimensão da cuba que provavelmente invade esse espaço, a gente deixou ele menor. Os outros ao lado são com os frontões padrões da medida aqui que a gente usa, tá? Parte interna, gavetas, duas gavetas menores e um gavetão. A gente está procurando aproveitar o máximo de espaço possível das gavetas. Então a gente tem uma gaveta grande, uma gaveta média no meio e uma gaveta um pouco menor na ponta superior. Vista de frontão do puxador e prateleiras dividindo o módulo por igual no meio do módulo. A exceção é que a gente vai precisar fazer o acabamento aqui do sifão que existe no local, tá? O ambiente ele tem base, a base ela não chega até o final, então o cliente pediu para a gente acrescentar um frontão aqui na parte inferior. Não temos a medida da base, tá bom? Aqui no projeto, na medida, enfim. Então eu estou deixando ele maior para a gente poder fazer o ajuste no local, na questão da altura, tá bom? Largura a gente sempre deixa um pouco maior para também ajuste, ok? Então basicamente essa é a parte frontal da pia. Parte das costas, apenas painel ripado, tá? O painel ripado ele vai ficar com 1,08 m total. Hoje a gente está deixando ele com 1,13 m, 5 centímetros a mais, para a gente poder fazer a limpeza e acabamento das ripas depois de montado. Então tá vendo um painel um pouco maior aqui na parte da esquerda, um painel de 1,772 e um outro painel de 1,673 na ponta esquerda, tá bom? Ripas de 15 milímetros, afastamento de uma para outra 15 milímetros também. Tô deixando 17, descontando a fita, tá bom? Quando a gente vai colocar a fita, esse espaço interno ele muda um pouco. Então tô deixando aqui no projeto o espaçamento um pouco maior para a gente poder deixar com 15 de espaçamento entre uma ripa e a outra. Ok? Esse aqui é o projeto da cozinha. Então a gente vai vir aqui o projeto das lavanderias. São 3 lavanderias, pavimento 2, pavimento 4 e pavimento 6. Tá? São basicamente a mesma coisa. Muda um pouco de dimensão de uma para outra, mas o acabamento, o módulo que a gente deixou para construir, ele vai ser a mesma coisa. A cor também é a mesma coisa. Tá? Nessa parede onde a gente tem uma pia e um nicho um pouco menor, é para ter outra portinha aqui, se eu não me engano, tá? Nos outros pavimentos tem. Nesse daqui não deu para ver, mas tem uma porta de um lado, outra porta aqui do outro, e vai esse nicho aqui nivelando com a porta, tá bom? A altura que a gente vai se basear é no final da porta, a gente deixa o final do nicho. Os nichos, eles vão ser um nicho de 15 milímetros, todo tamponamento, fundo e a caixa do nicho são em 15 milímetros, tá? Divisória também. Então a gente está vindo com esse nicho montado e depois uns tamponamentos externos que vão ser em meia esquadria, 45 graus. Por isso, do tamponamento está passando um pouquinho tanto para o lado quanto para cima, quanto para baixo, para a gente poder fazer o acabamento de 45 graus. Todos os nichos vão ter rasgo para LED na parte inferior, tá bom? Deixando 3 de afastamento aqui, deixando um pouquinho deslocado da ponta também, até por conta do acabamento. A gente não sabe como que vai ser, quanto que vai tirar do painel, mas o ideal é deixar igual, tá bom? Tanto o espaço que a gente deixa para cá, o espaço também do LED que a gente deixa tanto para a esquerda quanto para a direita, ele ser centralizado na questão da largura do nicho, ok? Então, rasgo para LED. E aqui a particularidade que a gente tem. Hoje a gente não tem ponto de elétrica.
nenhuma parede onde a gente vai ter um nicho menor. E na parede que a gente tem um nicho maior, temos talvez um ponto de tomada aqui. Provavelmente dê para buscar, puxar o fio aqui. A arquiteta, ela vai ver com o pessoal o que eles conseguem fazer para subir a parte elétrica, para a gente poder ligar reator, LED e tudo mais. Hoje não tem. No entanto, ela pediu para deixar, tá bom? Então, só lembrando das alturas, a gente tem definido ali a altura, tá bom? Dos nichos, mas aqui ela tem outra porta também, tem a janela, então a gente sempre busca alinhar a altura com esses dois pontos. Voltando aqui para o LED, tá? Faremos da seguinte forma a questão de para esconder o reator. Todos são fundos de 15. Vou buscar aqui a vista de cima para vocês. Então, temos a parte dos fundos no nicho maior, tá bom? Então, os nichos maiores estão vindo com o fundo pregado aqui por trás, ok? E na parte onde a gente vai esconder o reator, temos essa disposição. Tá vindo um fundo para frente aqui, ó, tá vendo? É um fundo que ele praticamente vai ser móvel, acredito que ele não precisa ser fixo. E tem esses dois afastamentos aqui de retalho para a gente poder fazer a ocultação desse reator atrás desse painel, tá bom? Então, essa é a configuração no nicho maior. No nicho menor, muda um pouquinho. Por não ter a quantidade de nicho que a gente tem no mesmo lugar, em comparação ao nicho maior, eu tenho aqui um fundo que ele vai ser fixado, nesse caso, por dentro, tá bom? Ele vai ser fixado pelas laterais do nicho. E o fundo daqui ele é um pouquinho mais afastado do que o outro, em comparação à profundidade interna, tá? Ele vai ter também esses acabamentos de afastamento aqui, e o reator a gente deixa escondido. Nesse nicho menor, eu estou deixando um rasgo para a gente poder passar um fio aqui para dentro, pro LED, tá? Como eu já fiz a usinagem nesse painel pro LED, eu não consigo fazer uma outra usinagem nessa parte pro fio. Então pode ser que a gente precise fazer isso aqui manual, tá? Então, nicho menor com esse acabamento, afastamento aqui pro reator. O nicho maior, a gente deixou essa configuração aqui pro nicho do reator, pro fundo, ok? Então, todos os ambientes vão ser iguais, as lavanderias vão ter diferenças apenas das distâncias do nicho, das divisórias, e também tamanho de nicho, mas a configuração de todos é a mesma.